Obviamente, você vai ver a relevância que esse profissional tem, e eu não estou dizendo que o micro-influenciador não é relevante, ele é relevante. Mas para você tomar uma decisão com um micro-influenciador, ela é mais arriscada. A princípio, quando ele vira um influenciador grande, ele já passou por uma curadoria de muita gente, foi aumentando seus seguidores. Se ele está falando de um único tema a vida toda, enfim, então isso é um fator, não deve ser o único fator. Mas o tamanho desse influenciador, o tamanho desse canal é um fator importante. Segundo fator importante é descobrir se ele está associado a alguma instituição ou não. Então, como que você pode ir? Você pode ir lá no perfil do Instagram, ele vai ter normalmente um link, você vai clicar naquele link. Se tiver só propaganda de uma única instituição, ele está vinculado a uma única instituição. E não tem problema, só que você tem que saber que a maioria dos papéis que ele vai te recomendar tem um viés para ser aquela instituição, que vai ter bons papéis em todas as instituições, né? Então, você tem que ter essa análise. Você tem poucos influenciadores grandes que tem um papel que a gente chama de white label, que é o label é o rótulo, e o rótulo é branco, que é transparente. Ou seja, vou te indicar o que é melhor. E esse fundo pode estar no Sicredi, ele pode estar no Banco do Brasil, ele pode estar no Itaú, essa ação que eu estou olhando é a X, é a Y, é a Z, e eu não ganho nada com isso, o que eu ganho são seguidores, e, enfim. Mas é muito difícil, né? Porque todo trabalho tem que ser remunerado. E a remuneração tem que ser paga por alguém. E quem tem interesse em patrocinar uma informação onde o cara indica um ativo de um concorrente. Então, é muito complexo esse modelo para ele fechar todas as chaves, né? Não é porque eu tenho risco de ter um infarto que eu não vou comer aquela nossa picanha com aquela gordurinha. Ah, não, isso pode gerar um infarto. Então, a gente está tomando risco todo o tempo. A gente tenta controlar. Depois, quando a gente vai lá, joga o nosso futebolzinho para aliviar um pouco. Ah, eu tomei um pouco de álcool, quero ter uma vida saudável também. E você vai tendo o equilíbrio, é o grande caminho disso, né? O que não dá para ter são extremos. Os extremos é complexo, né? Então, todo mundo tem que se conhecer, né? Saber qual é o limite de risco tolerável. Não é? E em tudo na vida, essa exposição ao risco, ela é individual, né? Como é que a gente vai falar de risco para uma pessoa, por exemplo, de, sei lá, 80 anos, que tem uma geração, que tem uma criação, um mundo, uma história que passou na vida dela, né? E que foi funcionária pública, trabalhou a vida toda, se aposentou, aquela carreira impecável, está em casa e cuida dos netos. Da mesma maneira que a gente vai falar de risco para um menino de 27 anos que se formou e hoje é piloto de avião e está voando todos os dias, nas horas vagas salta de paraquedas. Como é que a gente fala de risco de investimento no mesmo tom para os dois? Porque são perfis diferentes para próprio risco, né? Então, o que a gente tem que saber é que não existe certo ou existe errado, existe o certo e errado para cada pessoa. Aquele sonho que nós temos como brasileiros, né, principalmente o dinheiro trabalhar para nós, também é uma outra frase que você escuta muito, faça o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro não vai acordar às 7 da manhã, ir lá, bater o ponto, fazer o teu trabalho. Ele não vai trabalhar, não vai fisicamente. A expressão do dinheiro trabalhar para você nada mais é do que você ter esse dinheiro aplicado. Esse dinheiro está aplicado a uma cesta de investimentos, não importa onde. Os juros que rende esse dinheiro é suficiente para você viver. Esse é o conceito do dinheiro trabalhar para você. Agora, qual o tamanho desse volume para que você consiga esse dinheiro trabalhar para você e então essa aposentadoria? E aí é o que depende do quanto você quer viver. Qual o tamanho do teu gasto? Se eu gasto R$ 1.000 por mês, eu consigo juntar 100 mil, hoje a taxa de mercado está quase 1% ao mês, dá para mim nunca mais trabalhar. Se eu gasto R$ 1.000 por mês, conseguir juntar 100 mil, não precisa mais trabalhar. 1.000 de juros, gasto, 1.000 de juros, gasto, 1.000 de juros, gasto, e você é feliz com 1.000. Se eu gasto 5 mil por mês, eu preciso juntar 500 mil. Se eu gasto 10 mil por mês, eu preciso juntar 1 milhão. E assim, isso considerando a taxa de juros a 1%. Tem inflação, tem uma série de outras coisas. Eu estou simplificando o cálculo para a gente poder entender a ideia do conceito do que é o dinheiro trabalhar para mim. Então, a status quo, que a taxa de juros não muda, a inflação não muda, as coisas não ficam mais caras, eu vou viver feliz para o resto da vida. Até 2000, mais ou menos, 2001, 2002, muito tempo atrás, os investimentos, eles não tinham muitas oportunidades, muitas diversidades de investimento. A gente vivia um mundo que era basicamente CDBs, poupança, e você não conseguia, você não errava na escolha do cliente, porque a bolsa de valores ela era muito pequena, não tinha muito mercado, enfim.
Ali em 2004, você começa a crescer muito, principalmente a indústria de fundos de investimento, e começa a ter muitas opções, a bolsa começa a crescer e começa a ter a necessidade de aconselhamento desse investidor. Porque com excesso de opção tem escolha, se tem escolha tem renúncias. Então, a gente precisa ter alguém nesse intermédio para poder fazer esse assessoramento, né? Essa consultoria de investimento. E aí que nasce, então, a ideia das certificações, né? Porque como é que, como ente, como que uma instituição financeira garante que aquele profissional está realmente qualificado para dar aquelas informações? Isso já é um modelo que existe em vários outros negócios. Como eu falei, você não compra um imóvel se não for de um corretor. E para ser corretor de imóvel, ele tem que ter um CRECI. Então, existe uma necessidade para que esse profissional que te aconselha também tenha uma certificação. E essa certificação também é dada por uma entidade de classe. E essa entidade de classe se chama Ambima. Então, Ambima é o AB, é o CRM, Ambima, que é basicamente a associação dos próprios bancos, instituições financeiras, cooperativas, enfim, são associados da Ambima. Eu acho que o grande segredo para conhecer investimento é antes você conhecer a si mesmo. Eu tenho uma carteira de restaurante que eu frequento. Olha, quando eu quero uma comida italiana, eu vou nesse. Quando eu quero um bom churrasco, é aqui. Quando eu quero, é aqui. Bacana. E eu estou saindo 2 vezes por semana para jantar. Beleza. Melhorei meu padrão de vida, mudei minha vida, os filhos cresceram e tal. Amor, vamos curtir um pouco a vida, porque o tempo passou, agora vamos voltar? Vamos. Então vamos dobrar. Ao invés de 2, nós vamos 4 noites. Ok. Sobrou 2 noites que não estavam no nosso radar. Se eu for daqui, está claro. Agora, se eu for no outro, eu tenho uma incerteza de não conhecer. Eu tenho a chance de conhecer coisas que não estão no meu radar e coisas que vão fazer muito mais sentido para mim, para os meus objetivos. Mas eu tenho que ter um perfil que suporte mais frustrações. Agora, se o meu perfil é mais, nossa, eu não gosto de decepção, eu tenho dificuldade com decepção. Decepção no restaurante é decepção num investimento que eu não sei o que vai acontecer. Eu continuo investindo mais nos mesmos ativos que eu tenho. Se eu colocar todos os meus ovinhos numa mesma cesta, vem um ventinho, derruba a cesta, aperta todos os ovinhos. Então, daqui a pouco, eu ponho um ovinho nessa cesta, um nessa, um nessa, um nessa. Se o vento balançar essa cai, eu tenho as outras para compensar. E aí, entre as instituições que você tem que colocar, eu aconselho colocar o governo. O governo. Ah, não dá. Esse presidente que está aí, esquece a relação pessoal, a relação partidária. O governo, ele é um ente que, por mais que hoje tem um partido e tem um viés, no ano que vem vai ter outro, porque tem eleição, daqui 4 anos pode sim ou pode não ter outro, essas coisas vão oscilando. Mas, por incrível que pareça, o governo é a instituição mais sólida do Brasil, olha a loucura. A gente vê tanto escândalo, tanta loucurada e ainda tem dinheiro, né? E quando tem dinheiro eles fabricam mais, enfim, e quando falta eles pegam emprestado fora, é a instituição mais sólida. Então você tem que ter alguns títulos do governo ali dentro da tua carteira, não pode faltar títulos do Tesouro, né? Dá uma olhadinha, Tesouro Direto, títulos de instituições financeiras, e aí, se o seu apetite permitir a risco, dá para dar uma pimentadinha com algumas ações de algumas companhias, experimentar a renda variável. Ideal, você começa lá com 5, 10 e vai crescendo à medida que você for experimentando esse risco maior, né? Então, isso é a maneira de diversificar o risco de crédito. O risco de oscilação, você deixa de olhar para a instituição. Eu olho qual é a taxa de juros que essa coisa rende. E aí eu vou diversificar. Como assim? Os papéis, eles vão sofrer oscilações conforme a economia. Normalmente, elas são empurradas por basicamente 3 variáveis, né? Na verdade, 4 variáveis que vai afetar os preços dos ativos. É a taxa de juros, que ela, como se você for, olha o tamanho dessa oscilação, claro que a gente está vendo numa questão de pandêmica, mas a taxa de juros há 1 ano e meio atrás era 2%, era 3% ao ano, há 1 ano e meio atrás. A gente está falando de uma taxa que quadriplicou, né? Está mais de 13% aí ao ano agora. Então, tem uma oscilação grande aí. Inflação, há pouco tempo era 4, a gente está falando em mais de 10, de um ano para o outro. Então, você também tem uma grande oscilação aí. Câmbio é o terceiro valor que oscila muito também e vai afetar os preços dos ativos. Muita coisa é fora e aí tem que saber o preço do dólar. E a Bolsa de Valores. Esses são os caras que vão oscilar. Então, você tem que ter papéis atrelados à taxa de juros, seja pré-fixado ou pós-fixado. O ideal é ter os 2 tipos de papéis. Você tem que ter papéis atrelados à inflação, você tem que ter papéis atrelados ao câmbio, tem que ter papéis atrelados à Bolsa de Valores, a índice da Bolsa de Valores, ações, por exemplo, né? Essa é a diversificação. O segredo está na dose. O segredo está na dose, porque você vai ter que apostar em algum lugar, porque senão daqui a pouco a Bolsa sobe, o dólar cai e você empatou.
a taxa de juros sobe, a inflação cai, você empatou, porque você está nos dois. Agora, onde você vai apostar? Então, você vai ter que ir mexendo na tua carteira e apostar. Olha, acho que nesse período vai dar mais inflação do que taxa de juros, mas você tem que ter um hedgezinho, que a gente chama, que é uma proteçãozinha no outro cavalinho. Se esse aqui não disparar, eu tenho, ó, pelo menos esse aqui o azarão ganhou, mas eu tenho um cadinho apostado nesse azarão aqui. O consumo nada mais é do que uma troca de perda e ganho. A perda é financeira. Eu vou comprar, pode ser o almoço que eu paguei, pode ser uma bebida que eu estou tomando, pode ser o celular que eu comprei, pode ser uma viagem que eu fiz. Tudo isso é perda, é o que eu estou pagando. Só que eu tenho uma troca por isso. E essa troca me dá um sentimento, né? Qual o prazer de estar almoçando agora essa comida que eu queria? Qual o prazer de fazer essa viagem que eu queria? Qual o prazer de usar esse celular que eu queria? Então, é esse trade-off entre consumo agora. A previdência é muito difícil dele virar essa chave, porque o gasto está aqui, mas o benefício ele está daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ele está num cenário que ele fala, será que eu vivo até lá? Será que não vai ter outra pandemia? E para que eu quero ter dinheiro lá? Então, o deixar, e o dinheiro é um só, né? Se ele aloca na previdência, ele está deixando de fazer algo no presente. É difícil ele enxergar esse valor, né? Como que a gente enxerga esse valor? É inconsciente. É você estar lá, em casa, olha a tua mãe, aí você olha o seu avô, né? Poxa, meu avô está aqui, meu avô vive do INSS. Aí você vê o avô naquela filinha, vai lá, pega o INSS, todo o dinheiro que ele tem, e ele vive daquele dinheiro. E você sabe que a tua família está sustentando o avô, está ajudando a pagar, porque o custo nunca fecha do INSS, não vai fechar, porque a velhice ela traz custo gigantesco com saúde, que são insustentáveis com uma aposentadoria, mesmo com o teto do INSS, é insustentável dependendo da velhice, né? Uma velhice saudável é muito raro hoje em dia no Brasil. Então, um plano de saúde, sei lá, um seguro, remédios, às vezes cuidadora, tem uma série de coisas aqui. Então, a gente olha isso e pensa, eu não quero isso para mim. Você não quer, mesmo de forma inconsciente. Essas são as poucas pessoas que hoje vão buscar uma previdência, né? Que sentem, vê, tem exemplo, tem vivência e fala, cara, eu não posso chegar assim. O que eu faço hoje para não fazer assim? Aí é também consciente. Ela deixa de fazer aquele churrasco, faz o churrasco, só que não vai ter tanta picanha, galera. Hoje vai ter muito salsichão, tem uma costelinha, um vaziozinho e tá bem. E tá beleza, entendeu? E o que sobrou aqui, eu tô guardando para minha previdência lá. E ele tá lembrando e pensando, lá o meu futuro vai ser um futuro mais tranquilo. Sempre, ao investir, você tem que olhar inflação. Sempre. E o que interessa não é o quanto entra na tua conta. O que interessa é o quanto sobra nela. Então, por mais que esse investimento está enfiando o dinheiro para cá e está tendo taxa de juros e o teu dinheiro está crescendo, se você vai tirar esse dinheiro em algum momento para consumir, vou dar um exemplo. Olha, eu trabalho com muitas viagens, eu vou para São Paulo, dá um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Eu vou para São Paulo mais ou menos toda semana, na pior das hipóteses, uma vez a cada 15 dias. Antes da pandemia, eu estou falando de 3 anos, antes da pandemia, eu ia para São Paulo todas as semanas, pagava em média R$ 1.000 a R$ 1.500 uma passagem de ida e volta. 2 anos depois, agora, depois pós-pandemia, eu vou para São Paulo e eu pago em média R$ 3.500 a R$ 4.000 a mesma passagem. É o mesmo São Paulo, é a mesma companhia aérea, é o mesmo trajeto. E é o mesmo trabalho que eu estou fazendo. E eu estou falando de triplicar praticamente o preço em 2 anos. E será que minha receita triplicou? A minha renda triplicou nesses 2 anos? Porque se tudo triplicou e a minha renda não triplicou, eu estou mais pobre. Eu estou tendo o mesmo salário. E olha que loucura, se o meu salário tivesse um aumento, olha, meu salário, meu chefe chegou, me deu um aumento de 10%, me deu um aumento de 10%, me deu um aumento de 10%, estou ganhando 10% de aumento, eu ganhei 33 em 3 anos acumulado, porque é juros sobre juros. Se nesse período as coisas ficaram 50% mais caro em 3 anos, eu estou mais pobre, mesmo tendo mais dinheiro, mesmo tendo um salário maior. Então, é a mesma coisa com investimento. De nada adianta você ter um investimento que está aumentando o seu valor nominal, se quando você tira para consumir, a velocidade que cresceu o preço das coisas, ela é maior do que a velocidade que o teu dinheiro cresceu. Você está ficando mais pobre. Ninguém vai viver no mundo lindo, hipotético futuro, que ele vai ter uma mesada, vai ter uma receita e ele não tem a despesa.
Não existe isso. Ele vai ter que pagar a conta de luz, ele vai ter que pagar o aluguel, ele vai ter que comprar comida, ele vai ter. E como que a gente inclui isso? Você vai ter que incluir uma despesa para ele. Só que as despesas legais não adianta, porque você fala, filho, vai lá os seus 50 e gasta como você quer. Beleza, é só coisa legal, porque ele tem a comida, ele tem a cama, ele tem tudo. Ele vai. As partes ruins lá do futuro, quer pagar o aluguel, quer botar a comida na geladeira, ele não tem, só vai comprar um chocolate, ele vai no cinema, só para diversão. E não é a vida real. Então, o que, que eu aconselho isso, até por essa educação financeira? Imagina que eu quero dar uma mesada de 50 reais para o meu filho. Pô, legal. Eu vou pegar algo que está na vida dele, que está no dia a dia dele, que gera consumo. E vou ver como ele vem consumindo isso ao longo do tempo. Exemplo. Hoje as crianças gastam muito dinheiro com joguinhos, aplicativos que eles baixam, principalmente jogos que eles jogam online e eles compram crédito online. Isso é a realidade das crianças hoje. Em geral, elas pedem dinheiro para baixar jogos e tal. Então imagina que eu tenho um filho que ele está gastando nessa Apple Store, na Google Play, não importa qual que é o celular, qual que é a marca, o tablet, mas ele está gastando, assim, por média, 30 reais por mês. Em média. Eu falei, pô, na média está gastando 30 reais por mês, eu estou pagando para ele baixar esses joguinhos aqui. Beleza. Vou intitular a mesada, eu quero dar 50 reais para ele. Eu não vou dar 50, eu vou dar 80. Se agora você tem mesada de 80. Oh, que legal. Não, mas calma. A partir de agora, nada desses gastos aqui que você faz, que na média dá 30 reais, é mais do pai. É todo teu. Qualquer jogo, qualquer coisa que você quiser baixar, vai ser com esses 80. Eu tirei um débito que estava dele de necessidade dele, que pode ser o jogo, pode ser o cinema, pode ser a saída com os coleguinhas, não importa. Eu tirei algo que ele já usava e que ele estava acostumado a ter esse débito aqui. Ele estava acostumado a ter aquele prazer de todo fim de semana ele vai no shopping com a amiguinha, ele vai no cinema. Beleza, quanto custa isso aqui? Eu dei esse débito de presente e dei o principal para ele, a educação financeira. Porque a partir de agora, essa criança tem um crédito e tem um débito e tem o poder da decisão. Quer fazer a gestão do que entra, ela tem um salário, que ela não pode mexer muito. Quando eu trabalhar na empresa, você não pode aumentar o teu salário num botão, né, Carlos? Você depende de uma série de coisas e essa criança está travada aqui. Onde está a tua gestão, Carlos? Está no quanto você gasta. A gestão dela está, e aí que está a loucura. Será que a partir de agora essa criança vai começar a aumentar os gastos na lojinha porque ela está tendo esses 50 de crédito, que ela gastava 30 e está recebendo 80? Ou será que vai reduzir? Você vai ver que é bem diferente, porque é comportamento.